Olá, você de casa, é um prazer estarmos novamente aí na sua companhia, é muito bom, é um prazer imensurável. Esse é o seu programa Café com Deus e eu sou Enio Avelar e eu estou aqui com o nosso querido amigo e irmão Luiz Henrique. Nós estávamos falando sobre a história do resgatador. A história do resgatador, Luiz Henrique, envolve a sua encarnação, seu viver humano, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua transformação e a sua glorificação. E nesse momento, no programa passado nós falamos da sua encarnação, e nesse momento nós vamos falar do seu viver humano, do viver humano do Senhor Jesus. Correto. A Bíblia, em Lucas 2,40, fala assim que ele tinha um viver perfeito. Ele foi crescendo em sabedoria e graça na presença do Senhor, na presença de Deus, e essa sabedoria e graça ele foi adquirindo, foi vivendo, foi obtendo no seu viver humano, Luiz. Não é? Enio, o primeiro grande passo que nós vimos ontem foi a encarnação. Sim. A encarnação significa que Deus veio até o homem. Sim. Ou seja, se naquela época você quisesse conhecer a Deus, tocar em Deus, você precisaria ir até Jesus Cristo. Com certeza. Então, no Evangelho de João fala que, capítulo 1, versículo 18, fala, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Né? Então, significa assim, que o Senhor Jesus, ele era o próprio Deus encarnado. Sim. Presta atenção. Jesus é Deus encarnado. Deus encarnado. É como se tivéssemos aqui, se me permite uma ilustração, Sim. que nós estamos fazendo agora, durante a semana, como se estivéssemos preparando uma grande vitamina, uma vitamina. Sim. Deus passando por esse processo. Então vamos supor que aqui nós temos o leite, e agora estamos acrescentando uma banana, uma aveia e tal. Então vamos dizer que a encarnação é o primeiro ingrediente, é uma experiência importante que Deus está passando e nós vamos ver aonde vai chegar isso. Sim. Então a encarnação foi o primeiro passo. Hoje nós estamos vendo a questão do viver humano. Eu queria enfatizar aqui, Enio, que o viver humano que o Senhor Jesus passou durante os 33 anos e meio nessa terra, Sim. foi um viver humano perfeito, adequado. Porém, ele estava sujeito a limitações que hoje nós temos. Sim, é verdade. Ele mesmo disse que ele dizia que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ou seja, ele tinha cansaço, ele passou. O Senhor Jesus ele tinha fome, tinha sede, então ele experimentou, Deus foi, na pessoa de Jesus, foi experimentando as sensações do viver humano, as Sim. limitações do viver humano. Isso é muito importante, lá na frente nós vamos ver. Claro. Então, eu quero deixar claro no programa de hoje, e gostaria de impressionar você, que o Senhor Jesus ele estava limitado ao tempo, ao sol, ele tinha calor, frio, ele convivia no meio familiar, ele tinha ali, no convívio familiar, ele experimentou as dificuldades do viver humano, do viver familiar, do viver na área política, religiosa, ele conviveu isso. E ele trabalhou. O Senhor Jesus, ele tem uma profissão, ele era carpinteiro. Então, ele experimentou o aspecto humano, normal, e também as sensações do viver humano. Sim. Ele tinha, como nós compartilhamos já em programas passados, o homem, ele tem o corpo humano, que é para contato físico, tá certo? Aqui é frio, aqui é quente. Uhum. Ele tem a alma, que é composta da mente, emoção e vontade, e tem o espírito. Então, ele era um homem perfeito. Sim. O Senhor Jesus, ele experimentou essa questão. Luiz, eu digo que ele era mais, vamos chamar assim, do que esse homem perfeito. Ele era esse homem Deus genuíno, genuinamente homem, genuinamente Deus. Uhum. Isso do ponto de vista do seu convívio. Agora, vamos ver do ponto de vista de João Batista, que era, vamos chamar assim, era o profeta que fechou aquela era. Ele diz assim, olha, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso é que ele tinha ter esse viver perfeito. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê que é um cordeiro, não é um cordeiro, e
e o que esse cordeiro, por que processo esse cordeiro passava, né? Com certeza vai mostrar qual era a incumbência, vamos dizer assim, a missão Sim. que Deus tinha sobre a pessoa de Jesus. Ou seja, João Batista, recordando um pouquinho, ele é da linhagem de sacerdote. Sim. Ele é da linhagem de sacerdote. Quando ele viu Jesus, nós sabemos que no Velho Testamento, o sacerdote era responsável para reconciliar o homem com Deus. Isso mesmo. Por meio do sacrifício de um animal. Então, essa palavra de João Batista, quando ele mirou, ele viu Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dando a ênfase que a realidade agora chegou. No Velho, é uma grande virada ainda. Está acontecendo uma grande virada com a vinda do Senhor Jesus. E João Batista, nós sabemos, não é o foco do programa de hoje, mas ele estava prenunciando uma grande virada, anunciando que o Senhor Jesus, essa palavra, essa declaração, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está apontando que Jesus é a realidade de tudo aquilo que foi tratado no Velho Testamento. E ele é essa realidade, e nós vamos falar um pouco mais dessa realidade no próximo bloco. Antes de terminar esse bloco, eu queria convidar você para o nosso Espaço Café com Deus. Espaço Café com Deus, você tem aqui o endereço, nós temos um telefone 3721-1075, né, que você pode ligar na parte da manhã, e nós temos também um celular, 9146-3590, esse celular você pode, então, falar com um dos nossos apresentadores aqui, no caso é o Adalto, e ele pode também prestar socorros às suas necessidades, ou se você quiser fazer uma crítica, ou se você quiser fazer um elogio, nós estaremos à sua disposição. Até já, no próximo bloco nós vamos voltar falando sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Estamos de volta com o seu programa Café com Deus e nós estávamos falando sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, só para contextualizar um pouco, para você entender um pouco o que é esse Cordeiro, quem é esse Cordeiro, no Velho Testamento nós temos várias passagens em que se ocupava um cordeiro para expiação, para, vamos dizer assim, o cancelamento do pecado do povo de Israel. Nós temos aqui em Êxodo 12, 5 a 7, fala assim: o cordeiro ou um cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e colocarão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Aqui nós estamos falando um pouco no contexto da Páscoa. O povo estava sacrificando, preso ali no Egito. Não é? E então, momentos antes desse povo sair, do povo de Israel sair do Egito, Deus deu essa ordenança de eles imolarem um cordeiro que teria que ser sem defeito. Esse cordeiro teria que ser examinado durante muitos dias, 4 dias especificamente, soprado o seu pelo para ver se não havia nenhum defeito. Não podia ter nenhum defeito. Tinha que ser perfeito. Não, perfeito. Não é? Luiz, perfeito. Agora, fala um pouco. Interessante ainda desse aspecto, dessa experiência. É bom que todos nós possamos perceber o seguinte, que o Velho Testamento são figuras, Sim. É uma sombra. Cristo é a realidade de tudo aquilo que Deus determinou que o povo de Israel, aquelas ordenanças, tudo. A realidade, na verdade, é Cristo. Então, existe um aspecto aqui do Cordeiro, Enio, que quando eles precisavam imolar
o cordeiro, por exemplo, eu cometi um pecado. Sim. Eu precisava, para eu poder reconciliar com Deus, eu precisava sacrificar um cordeiro. Isso mesmo. E derramar o seu sangue, porque a Bíblia fala que sem sangue não há remissão de pecados. Exato. Então, lá no Velho Testamento diz o seguinte, que o israelita ele tinha que impor as mãos, se identificar com o cordeiro. Quando o sacerdote sacrificava o cordeiro, na verdade, como ele estava com a mão sobre o cordeiro, sim, o significado é o seguinte, é como se ele, o pecador, estivesse sendo sacrificado. Ou seja, o cordeiro então era um substituto. Era um substituto. Era um substituto. Um substituto do Era um homem. substituto do Talvez homem. isso remonte lá em Gênesis, que nós já falamos para os nossos queridos, no né? programa. Que o próprio Deus imolou Sim. um animal que provavelmente seja um cordeiro, Sim, não é? sim. Derramou seu sangue na terra, vestiu Adão e Eva com aquela pele. Olha que interessante. Justificando o homem, isso. não é? E esse provavelmente seja um cordeiro, porque Sim, Abel e Caim, Abel era um criador de ovelhas, num instante em que não se comia carne. Num momento não se comia carne. Olha que coisa interessante. Ali, certamente Deus havia pregado o evangelho para Adão e para Eva e seus filhos. Luiz, agora veja que texto maravilhoso que nós temos aqui em Apocalipse 5. 5 a 6. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos enviados por Deus a toda a terra. Luiz, que coisa maravilhosa. Por um lado, ele é o cordeiro. Ou melhor, ele, para Satanás, para as coisas de influências malignas, ele é o leão. Ele é o leão. Com toda a sua justiça, é o leão da tribo de Judá que venceu para abrir os 7 selos. Os selos que esse livro com 7 selos que ninguém podia nem olhar para ele, Luiz. Nem olhar, que dirá abrir. E ele então, depois, João, que aqui no caso é o evangelista João, né? Ele viu então, no meio dos seres viventes, um cordeiro como havia sido morto. Olha que coisa maravilhosa. Isso mostra que uma das incumbências de Deus para com o Senhor Jesus é a questão do cordeiro. Sim. Cordeiro, como João Batista havia dito, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por outro lado, mostra também, aqui nessa passagem, ele como leão. Como leão significa aquele que tem autoridade, que vem para reinar. Ele é o leão da tribo de Judá. Isso mesmo. Nós sabemos que Judá é a tribo que foi escolhida, onde o rei Davi e o Senhor Jesus mesmo tem um aspecto, né, que ele veio da descendência de Davi. Sim. Como rei, então, como rei ele vem com uma autoridade para julgar e para reinar. E como cordeiro, ele vem para ser o nosso substituto na cruz, que nós vamos ver durante essa semana nos programas por vir. Mas, além disso, complementando, é importante que percebamos, Enio, que o Senhor Jesus, ele viveu 33 anos e meio. 33 anos e meio. É relativamente novo. Porque as pessoas podem falar, você já pensou se o Senhor Jesus tivesse morrido com 100 anos? Não sei. Talvez já estava velhinho e tal, mas ele morreu com 33 anos. Flor da idade. Que no vigor da idade. Quer dizer, foi nesse momento que ele se apresentou como Cordeiro de Deus para morrer por mim, por você, para você, amigo de casa. O Senhor Jesus, eu espero que você tenha sido impressionado e tenha ganhado essa visão, que o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele já tirou o seu pecado. Essa é a questão. Se não, feche os seus olhos e diga comigo assim: Senhor Jesus, amém, eu o recebo agora como meu Senhor e Salvador. Amém. Como o meu libertador. Amém. Me livra e me liberta dos meus pecados e do meu pecado. Amém. Em nome de Jesus. Bem, nosso programa acabou, Luiz. Precisamos nos despedir de novo, não é? Até amanhã e fiquem com Deus.